Nossa terceira parte, então, é com relação ao estudo da vida espiritual, que é fundamental, que é o topo máximo que qualquer ser humano pode falar, fazer, que são a visão celestial. É ser guiado pelo Espírito Santo. Isso não é religião, senhores. Não é religião. Né? Vejam todos os nossos estudos, e tem vários preletores, né, inclusive mais novos do que eu, que estudaram a Bíblia décadas por décadas. Preletores são aqueles que, para mim, orientam os pastores. E vocês podem, então, verificar lá o currículo deles e essa questão que eu estou falando, que não é religião, é vida espiritual. Né? Então, vamos agora passar aqui para o vídeo de hoje, do nosso estudo. Espera aí que me atrapalhei com esse botãozinho aqui. Isso. Vamos ouvir então o Thomas Germanovics sobre o assunto refletindo a obra do Espírito Santo, assunto que a gente vem estudando nesse mês de março, obra do Espírito Santo em nossos dias. Vamos escutar. Tessalonicenses 1, versículos 10, depois até o 12. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, não por todos os que creram, e não pelos seus santos, mas é nos seus santos. Então, onde a glória de Cristo será vista? Nos seus santos. E para que isso seja verdade, a cruz tem que estar operando em você para que somente ele apareça. Bom, deixa eu dar uma resumidinha nisso. Espero melhorar o entendimento. Primeiro, Cristo é visto através dos santos. Santo representa separado. Santo representa alguém que se separou. Separou da onde? Do mundo. Separar do mundo é quando os valores do mundo, o ego, a carnalidade, o mundanismo, não tem mais sentido. Não é mais sentido de vida. Essa santificação ocorre com o novo nascimento, com a vivificação do Espírito. Tese que o processo começa como um nenê que nasce, novo nascimento, e depois amadurece. Eu tive uma adolescência de décadas. Acredito que existem pessoas que têm um amadurecimento muito mais rápido do que o meu. Então, através do santo, eu como novo nascido, e quem é um novo nascido, quem vivificou seu espírito, o Espírito Jesus Cristo, ele é testificado. E é isso que a gente está fazendo na academia. Não é religião. É a vida espiritual. É Cristo, é o Espírito Santo habitando o coração e vivificando Cristo. Com todas as atitudes que são crescentes, cada vez melhor, cada vez mais próximo de Cristo. Falei muito já. Então a glória de Cristo será vista na noiva. Porque Noiva a noiva não vive mais é para um si grupo de mesma, mas santos. para agradar o seu noivo. Cristo será admirado através da noiva. A noiva não terá nenhuma glória. Veja como a noiva é linda. Veja como o Senhor é glorioso. Refletindo toda a sua beleza e formosura na noiva. Mas para isso ser realidade, o Espírito Santo precisa agir em nós. E ele sempre, sempre agirá em nós circunstancialmente, trazendo-nos situações para que nós as enfrentemos.
Isso chama-se, em outras palavras, o caminho da cruz. O caminho da cruz. Como nós precisamos. O caminho. Temos tido a oportunidade, alguns irmãos em Londrina, para estudar o caminho do deserto. Já temos tratado com os irmãos já há algum tempo. E todos nós passamos pelo deserto dentro dessa metáfora, significa as nossas vidas de provações, tribulações, de lutas. Uma coisa muito certa. Deixa eu levantar uma pergunta aqui que eu fiz para os irmãos. Por que Moisés, ele ficou com 3 períodos de 40 anos na vida de Moisés? Vamos pegar o último período. 3 períodos de 40 anos. Isso? O segundo período, porque o terceiro ele vai estar conduzindo o povo. Mas no segundo período, ele ficou 40 anos. Não é isso? Por que ele ficou 40 anos? Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque 39 não foram suficientes. Porque não foram suficientes. Precisou 40 anos. É exatamente isso. Guarde bem isso. O Senhor não nos provará um dia mais do que for necessário. E se nós estamos no caminho de um deserto interminável, devemos olhar porque nós precisamos. Deus não nos provará um dia mais do que for necessário. Ele não tem prazer nisso, ele é um pai. Ele é um pai. Isso tudo está relacionado com o andar do Espírito. Ele quer que nós tenhamos sensibilidade da sua voz. Deus, dentro do seu arsenal, dentro dos seus muitos instrumentos. Está vendo que ele falou? Sensibilidade para a sua voz. Jesus Cristo falou assim: quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Há 2000 anos. Não é religião. É espiritual. É ter a habitação do Espírito e ter sensibilidade, que é desenvolvida com o tempo, à medida que a gente se santifica, à medida que haja o processo de metanoia, metamorfose, nós vamos nos vivificando e se enchendo do Espírito Santo e vamos ter mais sensibilidade para escutar o Espírito. Esse é o processo de qualquer um que nasceu de novo. E ele, então, tem transformações, eu diria, diárias. Instrumentos de agir na vida das pessoas, ele começa com uma palavra muito suave. Filho, minha filha, é por aqui. Só que nós ouvimos. Não ouvimos. Aí ele começa a aumentar os mecanismos de comunicação conosco. Ele aumenta um pouco o tom de voz. Mas depois ele pega um martelinho, depois ele pega um martelo maior, depois ele pega uma marreta. E dá no lombo, porque nós precisamos. Vocês percebem a linguagem? Não tem denominação religiosa, não tem um local que eles denominam igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, é espiritual. Os novos nascidos são santos, são a noiva, que são a igreja, é espiritual, não é uma localização, não pedem dinheiro, mas o novo nascido sabe que o que ele tem de bens não é dele, ele tem que cuidar para a glória de Deus, para o reino de Deus. Meu dinheiro não é meu, meu corpo não é meu, meu carro não é meu. Deus me deu para eu administrar, cuidar, como um mordomo do que é dele. Eu tenho que cuidar, ouvindo o Espírito Santo. Fazer a vontade do Espírito, fazer a vontade de Deus. É isso. E vou carregar a cruz como Cristo carregou, e outros tantos, que são as circunstâncias difíceis que qualquer filho de Deus passa. Inclusive Jesus Cristo foi o primeiro a passar para poder ascender aos céus, onde que está nos vendo agora. Porque nós não estamos ouvindo. E sabe por que ele faz isso? Porque ele te ama, porque ele me ama. Porque ele quer o seu anseio maior, ver Cristo formado. Mas, para tanto, eu preciso me submeter ao governo do Espírito que em mim está.
Então, andai no Espírito. Andemos no Espírito, nós os que vivemos no Espírito. Esse é o grande desafio. O plano divino, queridos irmãos e irmãs, o princípio orientador seria ele mesmo pelo seu Espírito. Se ele não nos criou para que nós nos autogovernássemos, logo o princípio orientador da nossa existência seria ele mesmo, através do seu Espírito. Então, por que as coisas não estão acontecendo? Porque nós não estamos tendo sensibilidade a esse princípio orientador que é uma pessoa, o Espírito. Simples assim. Nós encaixamos o Espírito Santo na nossa vida. O Nós problema é o encaixamos medo. o Espírito Santo nas nossas orações. Mas quando ele vem pegar forte conosco, nós recuamos. Nós olhamos para a nossa dor, nós olhamos para o nosso sofrimento, nós olhamos para o que nós estamos perdendo na nossa carne. Ai, irmãos e irmãs, isso não continue sendo assim. O Senhor quer encontrar corações abertos para que o Espírito Santo faça a obra. A maior obra, vamos insistir, é sermos arrancados de dentro de nós mesmos. Essa é a maior obra. Então, o princípio orientador deve ser ele mesmo em nós, pelo seu Espírito. É isso aí. Um texto que nós consideramos. É isso aí, senhores. O que eu queria apresentar hoje. Eu acho que foi um bom trecho que nós separamos aí do Thomas. Acho que se encaixa com o que nós falamos. E assim, peço para vocês compartilharem os vídeos, o canal do YouTube, tirem dúvidas lá no workshop, através do grupo do WhatsApp. E estou à disposição, então, lá das 16 às 17, segundo um agendamento, para tirar dúvida de qualquer uma das esferas de conhecimento. Conhecimento trino, temático, gestão e vida celestial. Vem conosco. Tchau, tchau.